Já está na linha com a gente aqui a maior autoridade política aqui do estado do Paraná, que é o governador Beto Richa, que nós o convidamos também, né, para essa entrevista especial. Nós estamos na reta final aí da campanha eleitoral e é importante a gente também, através aqui do rádio, né, fazer esse debate que já acontece no horário eleitoral, que é, né, uma apresentação das propostas, mas para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre esses temas. Governador Beto Richa, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau. É um prazer muito grande estar conversando com você através dos microfones da Rádio Nova Era, para os amigos de Borrasópolis e toda a região. Agora, Beto Richa, nós estamos aí, podemos dizer, na reta final da campanha eleitoral. E nós tivemos aí, né, esses debates que acontecem na hora eleitoral, os debates que foram promovidos aí pelas redes de TV ou por algumas instituições. Qual que é a avaliação que o Beto Richa pode fazer nesse momento de tudo isso que aconteceu até agora no período eleitoral? Uma avaliação muito positiva, Berimbau. Estou muito feliz com todas as últimas divulgações de institutos de pesquisas diferentes, apontando um crescimento consistente da nossa candidatura, índice de intenção de votos que apontam a possibilidade de uma vitória já no primeiro turno, no dia 5 de outubro, e é o mesmo que eu sinto nas ruas. Em cada município do Paraná por onde passo, muito bem recebido, com o carinho dos paranaenses, um abraço, palavras de estímulo, de confiança, e eu estou muito animado. Eu saio dessa agenda extensa de compromissos por todo o Paraná, animado, muito revigorado e fortalecido diante do entusiasmo e do apoio que eu tenho recebido diariamente em todos os municípios do estado. Isso nada mais é do que o reconhecimento de um bom trabalho que fizemos ao longo desse período de mandato, em que pese as dificuldades de um Paraná com dívidas financeiras gravíssimas, à beira de um caos, uma crise, além de financeira, de confiança. Ninguém mais queria investir no Paraná pela truculência do governo anterior, empresas não vinham, investimentos que poderiam estar acontecendo, gerando empregos à nossa gente e riquezas aos municípios não aconteceram, produtores rurais que foram penalizados por uma visão ultrapassada de um discurso ideológico fundamentalista que proibiu o plantio de transgênicos no estado, e hoje temos um clima de harmonia, de respeito, de diálogo, de apoio de um governo a quem trabalha, a quem produz, a quem gera empregos no estado do Paraná. Então esse é o reconhecimento do que nós fizemos no estado ao longo desse período. Mas eu posso assegurar, Berimbau, que o melhor ainda está por vir, porque nós tivemos que pagar dívida, colocar a casa em ordem, modernizar e enxugar a máquina pública que estava desmantelada, sofremos um forte bloqueio, uma discriminação do governo federal ao estado do Paraná, impedindo a vinda de recursos federais ao nosso estado e um tratamento desrespeitoso e indigno. Um estado que tanto ajuda o Brasil com o recolhimento de impostos, somos o 5º maior contribuinte do país e o último, segundo a própria imprensa divulgou, a receber empréstimos federais. Nós não merecemos esse tratamento. E, apesar disso tudo, nós paranaenses podemos nos considerar vencedores, porque em todas as áreas da administração os avanços foram expressivos. O Paraná hoje dá exemplos ao Brasil de uma gestão ética, com resultados, com competência e ousadia. Beto, a gente tem, já na experiência das outras campanhas, quando o candidato está à frente, né, os demais começam a fazer, né, alguns ataques, o que é até um tanto natural. Mas aqui no Paraná a gente tem observado, né, esses ataques com mais, né, severidade. O Beto Richa acha que isso também está extrapolando um pouco a naturalidade, Beto? Eu acho que sim, mas era esperado, né? Toda eleição que tem o requião tem armação, né? Quem não se lembra da eleição que ele venceu cometendo um estelionato eleitoral, ele foi condenado pela justiça à cassação do seu mandato. Só que pela morosidade da sentença, ele já tinha cumprido o seu mandato, hora que veio a condenação. Mas ele criou aquele falso personagem, o Ferreirinha, sugerindo ser um pistoleiro contratado pela família Martinez, que era o seu adversário, e venceu a eleição cometendo estelionato, contrariando regras, desrespeitando a lei, desonrando pessoas. E depois, em 2 eleições seguidas, ele foi eleito enganando os paranaenses, com a promessa falsa
de que o pedágio baixava ou acabava se ele fosse governador. Nem uma coisa nem outra. Enganação ainda pior, quando o pedágio dobrou de valor no seu período de mandato. Pior, quando ele retirou a exigência de investimentos das concessionárias de pedágio para beneficiá-las em detrimento do interesse dos paranaenses. Enganação maior, quando no seu governo ele implantou mais uma praça de pedágio lá no município da Lapa. Então, o que eu quero dizer com isso, Berimbau? Que as suas armações não colam mais. A população já o conhece. Só revela o desespero. E todas as pesquisas, como eu disse, apontando a nossa vitória já no primeiro turno. E os paranaenses não querem mais ataques, agressões, candidato que fica o tempo todo agredindo o outro e não apresenta nada para o Estado, nada. O que interessa aos paranaenses? Propostas, soluções que melhorem a sua vida e a vida da sua família. Isso nós fizemos a campanha inteira, mostrando o que fizemos, os números que o Paraná apresenta hoje, que nos orgulham muito, por sinal, e também as propostas e boas soluções para o segundo período de mandato, para fazer com que o Paraná cresça e se desenvolva ainda mais. E episódios que tentaram explorar como essa questão do aumento da conta de luz, a população está entendendo o que realmente ocorreu? Claro que está. Quase que diariamente nos telejornais, das emissoras de televisão, nos jornais de circulação nacional, mostrando o caos na má gestão, na gestão incompetente do governo federal para o setor elétrico, fazendo com que as contas de luz do Brasil inteiro tivessem um reajuste exorbitante, má gestão do governo federal, além do desvio de recursos. A Eletrobras, por exemplo, tem 50 bilhões de reais de prejuízo, rombo. A Petrobras tem um rombo de 200 bilhões de reais. Segundo a imprensa mundial, a Petrobras é a empresa não financeira mais endividada do planeta. E quem que vai pagar essa conta, Berimbau? Todos nós brasileiros, pela incompetência e pelo desvio de dinheiro público. Eles estão usando esta empresa, esta companhia de petróleo, que é a Petrobras, orgulho dos brasileiros, a nossa maior companhia, eles estão quebrando para, com desvio de dinheiro público, financiar um projeto de manutenção no poder. Está aí a denúncia da revista Veja, dizendo que este é mais um caso de mensalão, só que pior do que o primeiro, que já levou para a penitenciária da Papuda os principais dirigentes deste partido. Então, é o tempo todo enganação, tentando confundir a opinião pública, mas os responsáveis pelo aumento exorbitante da conta de luz no Paraná, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, lá em Sergipe, no Tocantins, em qualquer estado brasileiro, a responsabilidade é do governo federal. É só quem tem acesso à internet que veja, através dos sites aí, desses jornais, no Bom Dia Brasil, por exemplo, 3 vezes neste mês mostraram com a participação e entrevista aos maiores especialistas do setor elétrico, mostrando o problema seríssimo da má gestão nesse setor no Brasil. Reja, eu acompanhei no programa eleitoral do dia 24 de setembro informações sobre o campo, sobre a agricultura, porque o que fomenta a economia do Paraná acaba sendo o que ocorre no campo, principalmente aqui nessa região nossa, que é uma região que é movimentada pelo campo. O que o governo... Nós temos aí algumas ações que o governo fez em relação à agricultura, mas existem novas propostas em relação ao campo? Claro que sim. E eu reconheço, você tem toda a razão, a agricultura é a base da economia do estado do Paraná. Então, nada mais inteligente do que nós facilitarmos a vida dos produtores rurais, com um olhar sempre especial para a agricultura familiar, para os pequenos produtores que mais precisam da presença e do apoio do governo para ter uma renda maior, ampliando a sua produção, que gera riquezas aos municípios, movimentando a economia local e também muitas oportunidades de emprego. Nós avançamos muito na agricultura e temos hoje o apoio, posso dizer assim, sem medo de errar, da Federação da Agricultura do Paraná, a nossa reeleição, tem o apoio da FETAEP, dos trabalhadores, inclusive na segunda-feira recebi aqui o presidente da FETAEP com toda a sua diretoria, tem o apoio dos sindicatos rurais, das cooperativas do estado do Paraná na sua totalidade,
pelos bons investimentos, pelo apoio que demos à agricultura e, principalmente, isso se reforça pelo temor do Paraná correr o risco de voltar atrás, ao tempo do retrocesso, da truculência, dos maus tratos, do prejuízo ao desenvolvimento do Estado. Inclusive os agricultores, com o caso específico que eu já relatei, da proibição do plantio de transgênicos. Prejuízos incalculáveis aos nossos agricultores. Por um pensamento, por um discurso ideológico ultrapassado e fundamentalista, proibindo o plantio de transgênicos, tirando a competitividade dos produtos paranaenses e também reduzindo a produtividade dos nossos agricultores. E hoje nós apoiamos fortemente a agricultura. Todas as cooperativas tiveram acesso aos programas do nosso governo. O Paraná Competitivo, por exemplo, incentivos fiscais para ampliar a produção. E você sabe o quanto uma cooperativa, o quanto a agroindústria gera de empregos e riquezas pelo interior do Paraná. Tivemos também o apoio direto aos nossos agricultores através do programa de calcário. Há 10 anos não tinha mais. O governo anterior cortou. Nós retomamos agora o programa de calcário para a alegria, para a satisfação dos nossos agricultores. O programa de óleo diesel, programa de microbacias, o Pró-Rural, mas o grande avanço foi a implantação das patrulhas agrícolas, patrulhas do campo. Nós adquirimos 30, cada uma delas compostas por 14 equipamentos, veículos, caminhões, máquinas pesadas, tratores que estão readequando e recuperando as nossas estradas rurais. Chegamos já ao marco, Berimbau, de 3.000 quilômetros de estradas recuperadas. Para o próximo governo, outras 30 patrulhas nós vamos adquirir, porque a demanda, os pedidos por essa patrulha são enormes. Elas fazem a recuperação de 50, 70 quilômetros de estradas vicinais no interior dos municípios paranaenses. O serviço é de muita qualidade e todos querem essa patrulha no seu município. Agora, isso é uma gestão dos consórcios dos municípios e eles resolvem entre si qual é o cronograma de atuação dessas patrulhas em cada região do estado do Paraná. E a demanda é tão forte que nós vamos adquirir mais 30 patrulhas do campo. Nós construímos 12.000 casas, quase 13.000 casas nesse período de mandato, entre as entregues e as que estão em execução no meio rural. Na história do Paraná, nunca houve um programa parecido de construção de casas rurais, para dar o apoio e garantir qualidade de vida às famílias do campo a partir de uma moradia decente. Aí o governador Beto Richa conversando com a gente. Beto Richa, só para você me permitir fazer mais uma pergunta aqui, tem uma senhora aqui, o nome dela Edna Segantinelli, ali do município de Ivaiporã, e ela, quando eu anunciei que faria uma entrevista com o governador, ela pediu para fazer uma sugestão, disse que tem acompanhado o seu trabalho, é uma fã do seu trabalho, e ela gostaria, por exemplo, que no seu próximo governo, se o governador for reeleito, né, essa questão de atendimento, centro de atendimento psicológico, seja para drogados, seja para pessoas que vivem hoje momentos de estresse, de depressão, se pudesse aumentar, né, esse tipo de atendimento em regiões do interior do Paraná. Já existe um trabalho nesse sentido, né, governador? Já existe sim. Nós temos aí o Sistema Integrado de Saúde Mental, onde pessoas com transtorno mental, dependentes químicos, têm nessas instalações, nesses centros de referência, todo atendimento, inclusive a possibilidade de ficarem internados nesses centros temporariamente para o seu tratamento e a sua recuperação. Eu me lembro que, eu acho que o último que eu inaugurei foi ali em Guarapuava, onde nós conseguimos reabrir o Hospital do Belém, que há muitos anos estava fechado. Reabrimos e implantamos ali esse Sistema Integrado de Saúde Mental. Isso, como é exitoso, tem dado muito certo, muitas pessoas estão se utilizando desse serviço que nós implementamos. Nós vamos agora levar para mais municípios, começando pelas cidades polo de cada região do Paraná, esse sistema de saúde mental para dependentes químicos e pessoas com qualquer tipo de transtorno mental. Aí o governador Beto Richa conversando com a gente. Governador, eu queria deixar aqui à disposição, né, para o governador, se há algo que eu não perguntei, alguma observação que o governador queira fazer à região norte do Paraná, região Vale do Ivaí, Central e Campos Gerais, fica à disposição e mais uma vez muito obrigado aí pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço, Berimbau, quero mandar aí um grande abraço para o prefeito Didi,
Um grande abraço para o Gil de Vaiporã e todos os prefeitos, porque nós fizemos uma grande parceria com todos, num clima de harmonia, não mais como no passado. Briga, discussão, governador não investia em municípios se o prefeito não fosse aliado. Hoje nós estamos presentes, o governo, nos 399 municípios, com muitas obras. Nós transformamos o Paraná num grande canteiro de obras, sem olhar o partido do prefeito, porque a nossa obrigação é trabalhar para melhorar a vida das pessoas. O momento da disputa eleitoral, do confronto de ideias, do embate de propostas, mesmo assim, com respeito, é na campanha. Passou a campanha, cada um tem que cumprir com a sua obrigação. E hoje, exercendo o cargo de governador, que é o maior cargo político do Paraná, eu tenho que ser o primeiro a dar o exemplo da educação, da temperança, do diálogo, da democracia, do respeito e do equilíbrio emocional para conseguir agregar forças importantes da sociedade, prefeitos, vereadores, lideranças políticas, comunitárias, empresariais, religiosas, todos juntos, unindo forças para defender um único projeto, que é o projeto de interesse do Paraná, a retomada do seu desenvolvimento, garantindo vida melhor a toda a nossa população. E o Vale do Ivaí sabe o quanto eu investi nesses municípios desta importante região do estado. Quantas vezes eu estive aí presente, ajudando os municípios, em todos, por várias vezes. Inclusive Faxinal também, o prefeito Adilson e todos os municípios aí da região. Esta é minha obrigação como governador e eu espero merecer o seu voto, vocês que estão nos ouvindo nesse momento, seu voto de confiança, para continuarmos juntos, com respeito e diálogo, construindo o Paraná dos nossos sonhos. Um Paraná que cresce, que progride e cuida do seu povo. Obrigado pela oportunidade, Berimbau. Forte abraço a todos os amigos desta região e que Deus nos proteja e abençoe sempre. Governador, só fazer uma última observação aqui, que está nos estúdios com a gente aqui, o prefeito de Caloré, o prefeito Washington, mandando um abraço aí para o governador. Sim, Washington, grande companheiro também, viu? Faz um belo trabalho lá no seu município e temos boa parceria. E ele está falando aqui, inclusive, dos investimentos, lá são mais de 2 milhões em saúde, a reforma do Hospital Municipal, o município que vai virar um centro de referência, recentemente entregando ali a unidade básica de saúde. Então, o governador, o prefeito fazendo também uma observação sobre essas questões. Mas obrigado mais uma vez, governador. Obrigado, Berimbau. Olha, além dos investimentos nos municípios, que são intensos, nós temos as rodovias. E aí, nesta região também, rodovias que vão favorecer o desenvolvimento, que estão em duplicação. Temos várias aí na região e outras tantas programadas. Foram 390 quilômetros de rodovias duplicadas ou em execução de obras. Apucarana, Califórnia, né? 750 quilômetros. Tivemos o anúncio de Apucarana, Califórnia. Exatamente, vai beneficiar diretamente essa região. E Jandaia do Sul, Apucarana também, né? Já praticamente concluída. Obrigado mais uma vez, governador. Um abraço, Berimbau. Obrigado. A entrevista especial com o governador do estado, o governador Beto Richa, falando aqui a nossa reportagem dessa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná.